Olá, lemos escritos de Rabash. Para ti, qual é o assunto do sofrimento no trabalho? Podem fazer perguntas na TAV TV. As perguntas relacionadas são emitidas no ar. Estamos no assunto, qual é o assunto do sofrimento no trabalho? Quem quer ser um trabalhador de Deus e que eles se chamam amantes de Deus e, portanto, Deus quer dar a eles amor, quer dizer a anulação do amor próprio e que mereçam o amor de Deus e a eles os ordens. O Criador mantém na sua mão a vara para mantê-los no caminho direto, aqueles sofrimentos que eles têm na descida que têm, então têm que ter fé que isso vem do Criador, ou seja, que aqueles pensamentos estranhos que recebe, que para eles são como espinhos no seu corpo. O Criador é quem envia essas descidas. E quando a pessoa entende que seria melhor se o Criador lhe enviasse maiores subidas e essas descidas, para quê? Qual é a utilidade deles? E sobre isso vem a resposta, que isso é o que se chama a vara na mão do Criador, de conduzir pelo caminho reto, porque se não fosse assim que a pessoa permanece e que na situação da subida pensaria que chegaria, já tinha chegado à sua plenitude e não sentiria nenhuma carência de corrigir isso e, portanto, o Criador mostra a sua baixeza, mostra até onde que não tem pensamento que é tão baixo como as pessoas baixas que ele crê, e então ao ver que tem pensamentos piores que o resto da gente, que trabalham no sentido para receber uma recompensa, e ele diz que quer trabalhar unicamente para o zelo e não para o próprio benefício. E é claro que está parado num lugar maior que eles e vê que ele é mais baixo que eles. Resulta que através do sofrimento que ele sente, isto lhe provoca que necessita pedir a Deus que o aproxime da verdade. E, portanto, isso tem-se juntamente aquelas pessoas que estão no Estado de Israel, querem ser paz de Israel, e para que não ficassem no seu trabalho, então eles enviam estas descidas. Isto é o que se chama, e que se tem esta vara em sua mão para conduzir pelo caminho reto. O caminho reto se chama caminho direto em direção ao Palácio do Rei. שהמעשים יבוא לבחינת ביטול את תועלת עצמו. ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לא אלא שהם מסתפקים não querem fazer ações que são para o benefício de Deus, mas que são satisfeitos unicamente sem a intenção de que isso os leve a adesão ao Criador e que não pensem sobre o assunto da adesão com o Criador, como está escrito a dirigir-se a ele. E sobre eles o Criador não sustém esta vara para conduzi-los. Isto é o que está escrito em a casa de Saul, e tirei deles a vara, quer dizer, tirei isto para que não tenham a parte de mim. O significado disto é que eu não quero que tenham uma adesão comigo, e isto é o que está escrito. Sendo o seu significado, trabalha unicamente para o seu próprio benefício. E por isso, eu vou dar uma parte de mim, o que quer dizer que não vou dar sofrimentos que através deles chegam a aderir-se a mim. Sendo que eles não têm um desejo por mim, então eu não tenho um desejo por aqueles que estão no aspecto de Saul, quer dizer, que se sentem doentes. O seu significado
e pensa por si mesmo que é uma pessoa inteira e completa. E o que é que pode fazer uma pessoa para que não tenha que chegar à sensação de descida que se chama sofrimento, pelo facto de sentir que está afastado de Deus? Porque todo o assunto de sofrimento é para que a pessoa não permaneça no nível baixo, porque assim se varia satisfeito com um pouco, que a pessoa já pensa que alcançou algum grau na espiritualidade. E, portanto, a necessidade é necessário pô-lo na baixeza da importância, mostrar até onde ele tem uma aparência, e então ele sabe pedir ao Criador que o ajude a tirar essa baixeza. E se isto é assim, como pode haver uma realidade na qual não necessita cair a uma situação de baixeza? E uma sugestão para isso é que se o homem por si mesmo faz uma autocrítica e vê através de pensamento e de desejos como é que ele está afastado da presença do Criador. O que quer dizer que tanto no tempo da subida ele faz uma autocrítica e começa a sentir as suas próprias carências e então, desta maneira, não necessita ter no seu estado. Ou seja, que ele vem para sentimentos baixos até que sente que está numa situação de carência. Senão que, inclusive, no tempo da subida, ele começa a imputar isso. Como é que ele pode elevar-se de grau? E então, portanto, não necessita dar desde o alto uma baixeza, porque ele por si mesmo começa a envolver-se mais antes de seguir nessa baixeza, e parece agora que a situação na qual a situação se encontra está cheia de carências, e com isso ele pode desfazer-se de que não dê descidas desde o alto, porque a sequência é que no tempo da subida a pessoa não quer sentir carências. E, portanto, deve-se dar desde o alto subidas, descidas, e, portanto, isto e diz, não pedi nada, inclusive se não pedi nada, eu busco. Há que explicar que um ancião é alguém que adquiriu sabedoria, não sabe que viu o nascimento das coisas e que não necessita de descer para pedir estes vasos para que o Criador os preencha, porque se fosse assim, primeiro se seria na situação de baixeza, e então no tempo que perde a situação de descida, começa a votar para que se leve novamente na espiritualidade. Portanto, quem é o ancião é o que vê o nascimento das coisas, ele começa a pedir para elevar-se na espiritualidade antes de perder a situação da descida. E então começa a buscar todos os conselhos de maneira que possa elevar-se, o que é o grau espiritual. E isto é através de começa a envolver-se nas carências na mesma situação em que se encontra. Sim, por si mesmo. Ele invoca as carências para ter vozes para que o Criador a experiência. No tempo da subida, a pessoa sente que está num estado espiritual e que ele quer encontrar carências. Então, se a pessoa tem de ocupar-se a Torá a encontrar o vínculo que há entre o homem e a Torá. E com isso, posso encontrar um conhecimento como trabalhar para Deus, como está escrito também. Uma alma sem conhecimento não é bom. Então, portanto, ele vai ver a sua própria carência e vai ter vasos vazios e vai ser salvo de não chegar à descida sobriamente. Perguntas de Isabel. לא הבנתי איך הוא מוצא חסרונות מזה שמעיין בתורה עדיין. Não entendi como é que ele encontra carência pelo feito oposto na Torá.
O Rav responde: quem é que trabalha, quem estuda, quem se encontra no grupo, quem escuta sobre a questão de que há que chegar à revelação do Criador à criatura e que a revelação do Criador é a qualidade de otorgamento, a qualidade de amor que preenche a pessoa, quer dizer que recebe, reside na pessoa, que lhe já pertence. Uma pessoa que não quer isso, que ele quer ser assim. Se o homem está num processo para isso se chama que ele quer ser um cabalista. E cabalista é que revela ao Criador. Então ele faz todo tipo de planos e estratégias o que todos os cabalistas sugerem fazer. Também é um estudo. O que vemos que sempre fizeram os cabalistas em todas as gerações. E quando ele trabalha para conseguir a qualidade do então, isto está contra a sua própria natureza. E então, uma vez é importante para ele, outras vezes não é. E de acordo com isto, sente-se mesmo que está cheio de energia. No tempo em que sente a importância da meta, e se ilumine junto com todos os amigos, com o grupo e com o ambiente, está disposto a ir e lutar com todo o mundo. Isso se chama que a luz o preenche em todo. E ele não sente a luz, mas sente o resultado disso. Sente pelo menos isso no seu próprio estado de ânimo. E o nosso progresso está em que o homem desenvolve carências. E se envolve uma carência a partir de que a luz vem. E que a pessoa se encontra numa caída e numa baixeza na escolaridade. Quer dizer que não tem a valorização da meta espiritual. E os objetivos governos também um pouco atraem. Não está no lado nem no outro, assim como se estivesse morto. Isso diz que é para preocupar-se disso por adiantar. O ambiente ou tempo que pode despertar. Os extermínios cada vez todo tipo de processos, o que é a ordem do dia no estudo de fusão, que leva todo o tempo mantido ocupado. Inclusive, se tens uma descida, essa descida seja unicamente por uns momentos e depois tu leves. E assim é como se avança. Agora. Isso é protegendo-se do que caída, mas que não cair em nenhum sentido. Ele te diz que se você vai estar numa situação de subida, que desse a subida haja uma subida maior sem descida, mas que não é possível sem nenhuma descida. Sendo que esse mesmo descida está numa revelação de mal. Que se te levares por cima dele, vós agora conseguis ser seguido. Cada vez vós descem menos um, se vais mais um. Agora vais menos dois e sobes mais dois. E assim é como funciona. Como é que podes te levar de subida em subida? Do seguinte piso ao terceiro piso, quarto, quinto, sem cair. Como é possível sem a relação do desejo?
sem a revolução da produção e da cultura e sem corrigi-la como elevar. Não temos outra matéria, parte do que é o desejo receber e o desejo receber sem relevar mais e mais, tanto em qualidade como quantidade, como instinto mal, e corrigi-lo para a inclinação para o bem, utilizá-lo como algo por cima disso. Vós ascendeis que apesar dele, vós outros que apesar deles, e sem isso não podeis subir. E isto é uma subida. Por desejar-os da subida, ora é para ter essa mesma matéria que eu desejo receber. Senão, como é que pode haver uma subida sem que se revele o desejo de receber? Sim, é possível. Vocês começam a buscar essas experiências, inclusive na subida, como o velho, como se fosse um ancião que se perdeu. Neste mundo não se perde nada, mas ele antecipadamente vai buscar. Ancião quer dizer aquele que adquiriu sabedoria, então quem é sábio é como faz. E como é possível fazer isso? Através dos fatores. Desejava-los dois juntos, mas pelo menos um no outro. O primeiro fator é a sociedade. Todo o tempo podes ter a importância da meta, cada vez de forma nova, mais e mais. E não tem essa mesma importância da meta, e a partir da inveja e da honra, vou-me pegar isso e vou começar a levar-me para as isso. Isso é um meio, e o outro meio é que eu estudo. Com algo livre no tempo da subida e começo aí a ver onde é que o que está escrito sobre a minha situação. Melhor está escrito aí. Ao caso do escrito num livro que eu tenho seguido, então de iluminação. Como é que eu posso, com um pouco mais de profundidade, entrar nas ações? Assim fala sobre o que é as ações, o que é a voz e a luz. Eu agora quero ver como é que isto funciona. E então, de acordo com o meu próprio esforço, progredir. Quer dizer, perceber tanto o que é a vida e a luz que forma. Assim pode haver um progresso, inclusive, sem uma descida. Eu não penso que se pode. Esse descida é muito rápido, quer dizer que vem conjuntamente com a luz que forma. Isto é como que revelam, descobrem uma doença e estão seguida ao medicamento e que de forma antecipada. Então, o medicamento, e agora vamos descobrir uma doença e vai suceder. Isto não vai ser uma forma trágica, não é terrível, porque o remédio já está pronto. Quer dizer, vós antecipaste o remédio ao golpe, à doença. Onde é que isto surge? Alguma vez vamos aplicar isto mais, mas há um conceito que é o que havia que é o professor que está na luz que ilumina. É geral, tudo vem da luz. Se a luz que ilumina traz um avião, ou esse professor se revela o que é a vossa luz, e há uma diferença. Digamos que um mestre desperta em vós as experiências e te sacode e vê o caminho que estava bem. O mestre diz onde é que não está bem e te indica ou te explica. Quer dizer, podes passar toda a tua carência, mas conjuntamente com o mestre. Sem o mestre pode ser muito perigoso. Assim é como é. Sim. Pergunta.
fazer numa situação na qual tanto a sociedade como os livros não se despertam? Algo que possa fazer? Fazer, responde o Rav. Se nem a sociedade nem os livros. לעשות משהו למען החברה. Fazer algo pela sociedade. Dar na cozinha, começar a lavar os pratos. במרכז. E começar a ordenar todo tipo de coisas no centro. לא לפי דעתך. Arrastar uma coisa para cá, para lá, não de acordo com a tua própria opinião, mas quanto menos dê mal para fazer. שאדם לא מסוגל לעבוד Há tempo nos quais a pessoa não pode trabalhar. Com os textos אחרת, פשוטה. que peçam trabalho distinto, sim. זאת אומרת, להתבטל כלפי הקבוצה ולקבל דרכה. Isso ajuda. Ou seja, anular-se com respeito ao grupo e receber através deles uma iluminação sem problema. זה מועיל ביותר. תשרת Isso é o mais útil. לחברים. כן. אבל לפעמים Servir aos amigos. מסוגל אפילו. כי זה גם עוד משהו שהוא יכול לבוא ולעשות פעולות Tampouco isso é capaz de fazer, porque também é algo que ele pode ter e fazer ações. אז צריכים... Inclusive numa situação que não pode se mover da cama. להיות שאין לו E o חברים. Rav responde, tens que ver se tens amigos, então pode ser que essa pessoa que não tem amigos, במיטה. não tem nada que fazer, se tem algo, במקום שלו. se tem, e ele vê que ele está na cama, que ele não está no seu próprio lugar, הוא לא נמצא כאן. estão acostumados a estar juntos e ele não está cá, כבר זהו, ישנה בעיה. e então já está preparado a um problema. שלא יודעים מה לעשות. כנראה Não sabem o que fazer. שאז... E ao aparecer, אם אפילו חברים מזניחים אותו, אז אין מה לעשות. se inclusive os amigos deixam, então não sabem o que podem לא fazer. הכין את עצמו ללימוד Então ele ולהפצה. quer a misericórdia do céu, não se preparou a si mesmo para os estudos, nem para a decisão, nem para o trabalho no grupo, nem para servir ao grupo. מכל האמצעים, וגם החברים nada. לא שמים לב עליו. Em tudo que são os meios e tampouco לפי os הזמנים. amigos lhes prestam atenção e não têm nenhuma carga de acordo com os tempos. קשר שלו עם החברים. Podem tratar de obrigar, ככה tampouco לאתר אותו מה קורה. procurou a conexão com os amigos אז אין מה לעשות. para que eles possam identificar o que é que se לכן אנחנו passa. צריכים מראש. Então não há o que possa fazer. דווקא E por isso necessitamos de forma antecipada todo o tempo tão adiantada, בהכנה. justamente אם לא מכינים estar na preparação. זה לא בסדר. Se não preparam o אתה יודע futuro, באיזה מצב אתה תהיה מחר. isso não está bem. מחר זאת אומרת בעוד רגע. ויכול Quando sabes que situação vai estar amanhã, ברגע כזה שאתה isso pode ser num שום momento דבר אז בא. אתה יודע, נכנסים לכאלה מצבים não determinam nenhuma coisa. שמוחקים לי כל מה שהיה. Entra todo tipo de situações em que eu não sei o que é que se passa. ככל מאיזושהי E נקודה. pagam tudo o que tinha até agora, colocam outra coisa e como se fosse אקספרט. tecnicamente um ponto, fica como se fosse. לא יודע. Pergunta ao Rav, como se diz, שאני צופה ממנה, num ponto que me analisa e eu vejo esse ponto sobre o meu próprio estado e que eu vejo que estou completamente confundido. אני מה אני וכן הלאה. כן, כזה. Eu não sei quem sou, nem o que sou, mas é algo novo. ולכן אנחנו צריכים להכין כמה שאפשר E portanto, למצבים כאלה. temos que preparar até onde é possível. זה Estar preparado para esse נקרא tipo de שאתה מעורר situações. את השחר. ממש E isso se chama בלי כוחותיך. que desperta o amanhecer. Que queres progredir pela tua própria força.
Denise nos pergunta, temos que buscar carência. Aquelas são as carências que recebemos em Egito através da difusão. Não diz o Rav, nossas subidas e descidas são pessoais individuais e eles não pertencem à difusão externa. Não conectar uma coisa com a outra. A difusão externa, eu devo estar com eles como alguém que se ocupa deles como alguém que nos ensina. Eu diariamente tenho que estar com eles em contato como se necessita, por ver o que é necessário e todas as minhas situações internas, elas são minhas. E com respeito aos amigos, os amigos têm que me sentir a todo tempo num estado de ânimo exaltado e elevado, que eu tenho a importância da meta e que tenho apoio e alegria. Eu quero interatuar às vezes de uma forma muito forte. Pelo menos dizer, hoje estou um pouco cansado. Algo assim. Mas não dar-lhes a eles a parte de que é uma razão física, uma questão interna. Internamente, eu sempre, unicamente, vou adiante. Mostrar a eles um exemplo. Se eu não mostro a eles um bom exemplo, desde o momento em que eu posso dar a eles um bom exemplo e não dei, toda a situação que eu tenho são sempre, por minha conta, porque são vasos que estão conectados. Essa aparência não preenche-se como numa aparência. Pergunta de Raifa, que fontes começa a ler no tempo da subida. No tempo da subida é conveniente para a pessoa ler daquilo que se impressiona, o que explica, o que está próximo dele, o que ele ama, o que ele gosta, e também todo tipo de coisas, os quais em que ele sente que poderia entender, mas não os entende. Quer dizer, como há uma porcentagem de gosto e, contudo, não entendi. Então, o tempo de subida há uma chance deste tipo. Pergunto como se aclara uma luz quando a pessoa não tem uma massagem. Diz como se aclara essa luz, não se pode aclarar. É algo que é impossível. Passamos à próxima lição.